Boa noite, oi. Anderson! Agora eu te achei aí. Oi, sou! Oi, boa noite. Ei, Bebel! Que bom que deu! Que bom que você lembrou! Ai. Ai, boa noite. Gente, muito obrigada aí pela presença de vocês. Hoje a gente está indo para quarta live, né, e última dessa série de um tema tão importante como adoecimento e cura, né? Boa noite. Muito bom, vamos fazer um encerramento aí nessa live, nessa última live com temas significativos, né? Lombar, né? Males da lombar, dores ciáticas, leucemia, uma doença tão importante, né? Que afeta muitas crianças também. E a gente vai ver, né? Como é que é isso, uma doença tão séria assim em crianças. Oi, Beto! E e a labirintite, uma doença também muito louca, muito esquisita, que faz a gente se sentir muito louco. Então vai ser bem interessante finalizar essa série de lives com essas doenças de hoje, né? Quem não viu as outras lives, é só ir no meu perfil aqui no Instagram que vocês vão poder ver os vídeos na íntegra dessas lives. Também eu salvei no meu canal no YouTube. Lá eu sou Patrícia Luzio, é, e também o link do meu canal no YouTube está no meu perfil aqui no Instagram. Quem não conhece, puxa, super convido a conhecer, tem temas tão importantes por lá também, né? Inclusive o vídeo que deu origem a essas lives é o vídeo Adoecimento e Cura, que está lá no meu canal. Então se inscreva lá no canal, compartilhe, esse conhecimento é muito bacana de se pulverizar, né? De pessoas, quanto mais gente tiver contato, mais ajuda, né? Ainda mais hoje em dia com tantos adoecimentos. Então compartilhem, viu? Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui, comentários. E, vez ou outra eu vou dar uma paradinha para ver o que vocês estão falando aí, tá? E para dialogar um pouco com vocês. Oi, Aninha! Ei, lá do Canadá, olha só que honra! Participou das 4 lives, né? Também, né? A Solange, tanta gente aí. Muito bom, muito obrigada aí pela presença de vocês. Bom, a gente tem visto, né? Eu tenho repetido, inclusive porque a cura e a transformação elas acontecem graças à repetição, né? Quando a gente vai repetindo e entendendo, uma hora a gente não escuta, em outro momento a gente escuta, né? Oi, Pri. Então, a gente tem falado aqui repetidas vezes que nós não adoecemos por um motivo só. São vários motivos, são vários fatores que se entrelaçam, que acontecem ao mesmo tempo, não é separadinho, hora um, hora outro, pode acontecer tudo ao mesmo tempo. Então a gente adoece por herança genética, né? E herança também de formas de existência, maneiras de se lidar com a vida de todos os nossos antepassados. Também a gente adoece e se cura, né, por mutações genéticas, inclusive
Hoje a gente vai falar da leucemia, que é uma doença, um dos fatores é a mutação genética das células sanguíneas. Também a gente adoece e se cura ou não, né? Por questões do ecossistema, da nossa relação com o que está ao nosso redor. Então, desde o ambiente gestacional, o ambiente onde a gente foi educado, as relações ao nosso redor, a maneira como eu me relaciono com o planeta e eu afeto o planeta, e aí o planeta também me afeta, é o que a gente está vivendo agora na pandemia. A relação que a gente tem com a cultura, com a comunidade de destino da gente. Também adoecemos e nos curamos ou não pelo mistério. Tem doenças que a gente não faz a menor ideia por que se manifestou. Também, às vezes, some ou a gente não consegue se curar, a gente faz de tudo e não consegue se curar. É um mistério, a vida é um mistério. O ser humano é um mistério, tem muita coisa que a gente não explica. E um outro fator muito importante sobre o qual a gente tem se debruçado aqui nessas lives, que é o campo emocional, psíquico, espiritual, que fala muito da relação que eu tenho comigo, e a relação que eu tenho comigo é a relação que eu tenho com o mundo e com as pessoas. Então, a forma como eu existo no mundo, comigo e com os outros. Esse é o campo que a gente tem explorado aqui juntos, por eu ser dessa área, né? Uma terapeuta, uma médica da alma. Então, é por aí que a gente tem navegado aqui nas nossas lives, né? Também temos visto que quando algo dói na nossa existência, na nossa relação consigo mesmo, com os outros, com a vida, quando algo dói e essa dor, a gente não consegue dar a devida atenção a ela mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira, esse sofrimento ele vai arrumar um jeito de se comunicar com a gente. E um jeito muito eficaz é a manifestação na carne, no corpo. Pegou no corpo, a gente não tem como fugir. Então, a atenção que a gente não conseguiu dar, a gente vai ser obrigado a dar pela dor, pelo sofrimento manifestado no corpo, né? Essas manifestações a gente chama de sintoma. Sintoma é isso. Sintoma é a história do sofrimento contada na carne. Isso é o sintoma. Dependendo da região do corpo em que a doença se manifesta, é que a gente vai poder descobrir, né, tirar as cobertas, as camadas, para entender que dor é essa. Que dor é essa que está sendo contada no corpo? Por que está doendo? Como está doendo? E mais, os sintomas não contam só a história do nosso sofrimento, daquilo que a gente não deu atenção, mas também o sintoma ele conta sobre possíveis saídas do adoecimento, saídas de cura, né? Eu vou dar um exemplo muito básico, tipo uma gripe. Quando a gente tem uma gripe, o sintoma da gripe é: puxa, eu só quero dormir. Eu preciso dormir, eu só quero dormir, eu não tenho força para nada, eu quero descansar, eu não consigo fazer nada. É isso, o sintoma ele está dando dicas para você. Descanse, você está precisando descansar, né? Então, por isso que é importante dialogar com os nossos sintomas. E é isso que eu tenho tentado dar dicas aqui nas lives para vocês, para a gente treinar um pouco como é que se faz isso, né? E perguntas muito importantes que a gente deve se fazer para evitar, para prevenir os adoecimentos e para ajudar no processo de cura e para a vida, né? Sempre para a vida. São perguntas muito importantes que a gente tem que se fazer do tipo: eu estou sendo leal a mim? Eu tenho sido leal a mim? Eu tenho me tratado bem? As escolhas que eu venho fazendo, elas
tem sintonia com a minha natureza ou eu tenho feito escolhas que têm violentado a minha natureza? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, né? Treinar mais um pouco aqui nessa última live, como é que a gente dialoga com os nossos sintomas. Lá na primeira live, eu falei sobre uma parte da coluna, da nossa coluna, que é a coluna cervical. Foi um pedido de uma paciente querida minha, muito antiga, que tem problemas de cervical, dor crônica na cervical. Então eu tratei da cervical. Hoje a gente vai tratar de uma outra parte muito importante, que é a lombar, né? Muita gente tem problemas de lombar, inclusive essa pessoa aqui que vos fala, né? Eu tenho 2 hérnias de disco na lombar, hoje adormecidas, mas que sempre exigem minha atenção. Gabi, então vamos falar da lombar, né? Eu sei falar de lombar exatamente por causa dessas minhas 2 hérnias de disco, né? Então eu sou boa para falar de lombar. A coluna, ela é uma obra de engenharia incrível, fantástica, incrível. Simplesmente a coluna é o que faz eu ficar de pé, me sustentando na vida e encarando a vida de frente. A coluna, ela é autossustentação. A coluna, quando a gente tem problemas na coluna, tem uma indicação aí de um sofrimento na nossa maneira de se sustentar na vida, na nossa maneira de encarar a vida, de se manter de pé diante da vida. Então já indica, problemas na coluna já indica isso aí, né? Sustentar a nossa própria existência. Como é que tem sido a minha capacidade de existir? Como é que tem sido a minha capacidade de... Como é que eu tenho enfrentado as questões que me atravessam no dia a dia, né? Nos meus relacionamentos? Que tipo de apoio eu me dou para poder me sustentar nessas experiências? Ou que tipo de apoio eu não me dou, né? Como é que eu me respeito, me considero para poder me sustentar e enfrentar essas questões? E é curioso porque a coluna ela tem 33 vértebras, né? 33 vértebras, sendo que 5 dessas vértebras, que são as mais fortes e maiores, se encontram na lombar. Então a lombar é uma região muito importante. A gente tem a cervical, né? Então só para localizar, a gente tem a cervical, que é pescoço e ombro, lá atrás pescoço e ombro, a coluna torácica, que é esta região aqui na direção do peito e do diafragma, a lombar, que é bem no core, né? Olha que louco, é chamado de core, que é o centro do corpo, o umbigo, tem algo de central aí, né? Uma dor que toca, que está falando sobre o centro, sobre o nosso centramento. E depois a coluna sacral, que é a região da pelve e do cóccix. Tá? Então, basicamente, são essas regiões aí da coluna, sendo as 5 vértebras ali na região da lombar do umbigo, a região do umbigo. Bom, quais são os sintomas de alguém que tem problema na lombar? Sintomas básicos. Simplesmente a pessoa não consegue se movimentar, ela trava. Ela trava. É simples assim. Ela não consegue se movimentar, ela não consegue dar passos, ela tem que ficar parada. Trava tudo. Ou seja, tem um sofrimento no movimento. Tem um sofrimento porque eu não estou podendo me movimentar. Então, o que o sintoma está indicando para a gente? O que é que nos move? O que nos move é o desejo. O que movimenta a gente, o que faz a gente se movimentar no dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é o desejo. É o desejo que nos move. Quando a gente trava essa movimentação, a incapacidade de se mover, é porque tem algo doendo, tem um sofrimento, tem uma violação da nossa relação com os nossos desejos.
E atenção, porque o que é o desejo? O ser humano é uma bola de carne cheia de pulsão, que pulsa. Todos nós somos uma bolinha de carne que pulsa. Pulsa de desejo. É uma bola de pulsão. Somos pulsionais, seres pulsionais. Libido são sinônimos. Libido, pulsão, desejo. Ai, Patrícia, é interessante. Eu achava que libido era tesão só. Não. Libido, esse é um senso comum equivocado. Libido é o que faz é a pulsão, é o movimento que me faz acordar, tomar banho, ganhar meu dinheiro e trabalhar, falar com quem está dentro da minha casa, ir para o supermercado, me masturbar, então a sexualidade entra aí também, né? Mas não é única e exclusivamente libido, sexo. Libido é desejo, é pulsão de vida, né? É o que nos faz viver, nos mover em direção aos nossos desejos. Então, problemas de lombar estão indicando o seguinte: puxa, a pessoa está em conflito aí com os desejos dela. Muito provavelmente, a pessoa não está conseguindo se autorizar a viver os próprios desejos. Não está se dando o direito de realizar os próprios desejos. O que é realizar? Tornar real. Realização é ação no real. É eu agir dentro da realidade, dentro das minhas limitações, dentro do que é possível, eu fazer algo comigo, com a minha existência, com os meus desejos. Né? Então, problemas de lombar mostram isso. Puxa, a pessoa ela não está conseguindo se dar o direito, por N motivos. Ela não está se autorizando, sendo autora da própria vida, dos próprios movimentos em direção aos próprios desejos. Muito provavelmente está em função dos desejos dos outros, das necessidades e dos desejos dos outros. Patrícia, mas a gente vive a vida sem poder realizar um monte de desejo, é verdade. É verdade. Mas aí cabe eu usar a minha criatividade para poder encontrar saídas possíveis de destinação dos meus desejos. Então, tipo agora, eu queria sair beijando na boca de todo mundo. Não dá, agora não dá, a gente não está podendo. O que eu faço com isso? Ou, Patrícia, eu tô super afim de viajar, tô afim de iniciar um projeto, mas, puxa, agora não dá, eu não consigo fazer isso. Então, escute o seu desejo. Escute. Né? Dê olhar, dê escuta, dê atenção para o seu desejo e use a sua criatividade para criar saídas possíveis para a realização desses desejos. O Freud chamava isso de sublimação. É quando não dá para você realizar aquele desejo do jeitinho que ele quer ser realizado, você dá um jeitinho, você arruma um desvio, você usa a sua criatividade. Então, e olha que louco, criatividade está muito ligado ao core, ao centro do corpo, a nossa capacidade de se criar, de criar vidas possíveis para si, de criar destinos possíveis para si. Isso é a região do core, do umbigo. Né? Então, isso está muito ligado a problemas de lombar. O que é a hérnia de disco? Que, por exemplo, eu tenho 2 hérnias, né? Na falta de uma eu tenho 2. Né? O que é a hérnia de disco? Tem uma vértebra, tem outra vértebra, no meio tem um tipo de uma pasta de dente, um líquido ali que tem uma textura de pasta de dente. Dependendo da carga, da sobrecarga, do peso, eu amasso esse patê que tem no meio e o patê vaza do sanduíche. E aí aquele líquido começa a cutucar nervo e passa por aí o nervo ciático que a gente vai falar em seguida. Então é dor de nervo, dor na lombar é uma dor horrorosa. Dor de hérnia de disco é horrorosa, porque é dor de nervo. Né? É uma dor infernal. Então, isso é hérnia de disco. E olha o que eu falei, puxa, tem uma sobrecarga.
Normalmente os médicos falam sobrecarga mecânica, um movimento feito errado, quando você carrega um peso errado, mas a gente não carrega só peso mecânico, a gente também carrega pesos simbólicos. Então, às vezes, carregar peso dos outros, carregar sofrimento do outro, né? A vida fica pesada porque você não vive o seu desejo, né? Você impede a realização do seu desejo, então a vida fica pesada. Então também tem essa sobrecarga de peso simbólico. Bico de papagaio, que normalmente se confunde, né, com hérnia de disco, mas não é a mesma coisa. Nas imagens você vê o bico de papagaio, ele se chama bico de papagaio porque parece um bico mesmo de papagaio. Não é a mesma coisa, tanto que é chamado de osteofitose, né? Que é um crescimento anormal ósseo ali da vértebra, né? E que aí vai um pouco para fora e forma esse bico de papagaio, tá? Então, mas enfim, está muito ligado a essas questões que eu falei aí, né? Só retomando, cervical, qualquer problema de cervical tem a ver com esta mobilidade de eu olhar o mundo, olhar a vida, encarar as coisas. Então, a pessoa que trava muito aqui é porque está travando essa flexibilidade de olhar para a vida, de encarar a vida. A parte torácica, né, tem muito a ver com o sentimento, a dificuldade de sustentar os meus sentimentos frente às experiências que eu tenho na vida. Então veja a sustentação. Na lombar, a sustentação do desejo, para que ele se realize. E a coluna sacral, problemas ali, a sustentação, aí sim, da sexualidade, da energia sexual, da troca de intimidade, da troca de prazer com o outro, né? Aí sim a gente está falando de sexualidade quando a gente vai para a região sacral. Então, é isso que eu queria falar para vocês de lombar. Agora vamos falar do ciático, porque está ligado, né? O ciático é o maior nervo do corpo humano. Ele começa na lombar e desce pelo bumbum, pelo quadril, desce atrás e um pouco pela lateral, percorre toda a perna e vai até a ponta do dedo. Então, a pessoa que tem dor ciática, ela vive um inferno na Terra, porque é uma dor insuportável, é um desprazer absurdo. E é incrível porque a pessoa, quando está atacada da ciática, né, do nervo ciático, que ele inflama, ela não consegue ter prazer com nada. Você pode oferecer o que for para a pessoa, ela não consegue sentir prazer com nada. Olha aí o sintoma falando. Ou seja, tá uma vidinha de merda. Basicamente é isso. É desprazer, desprazer, desprazer. Mas cuidado, tem uma pegadinha aí, tá? Porque normalmente a pessoa com crise de ciática, a crise começa depois de uma experiência que abala a pessoa e que ela tem dificuldade de pegar aquela parte, aquela experiência que é uma parte da vida dela e de dar aquele tamanho para aquilo. Puxa, aconteceu uma coisa desagradável, foi um baque, uma experiência desagradável, tá, mas minha vida é muito maior que isso, né? Então, opa, parou parou para todo mundo? Bom, se parou para todo mundo, vocês não vão saber me falar, né? Alguém me dá um sinal, que pode ser só para Solange. Me digam, por favor, se... Ah, tem gente dando coração, então acho que tá rolando aí. Tá tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá, legal. Então, agora eu me perdi um pouco, peraí, deixa eu retomar aqui. Bom, então a pessoa ela tomou aquela trombada, alguma experiência ruim, desprazerosa, ela pega, ao invés de deixar aquilo como uma parte, ela transforma no todo da vida dela. Então a vida toda fica melada, a vida toda fica uma porcaria.
E é curioso porque como mexe com as pernas, né, com o quadril e com as pernas, então, puxa, a pessoa não consegue avançar, o sintoma também está dizendo, ela não quer avançar. Porque se o presente é tomado pelo desprazer daquela tal experiência, imagina o futuro. Se tá uma merda agora, imagina lá no futuro. Eu não quero nem ir para lá. Então a pessoa trava a caminhada dela. Ela não consegue dar passos, né? Então, a pessoa com dor ciática, que volta e meia inflama o nervo, tem que aprender a fazer a dimensionar melhor as experiências que ela tem na vida, as experiências desprazerosas. Não contamina tudo, não, né? É uma parte. A tua vida é muito maior do que tudo isso. Então dá a devida proporção aí. Não se deixe tomar pelo desprazer, tá? Então fica uma dica aí para quem tem esse problema de ciática. Agora eu quero até dar uma percorrida aqui nos comentários. Solange, pelo jeito travou para outras pessoas. Eu dei uma parada, fiquei tentando ver para quem tinha travado, então você não perdeu tanta coisa. E depois você pode ver lá no vídeo, tá? Que eu vou subir no IGTV aqui no Insta, ou lá no YouTube, você pode ver se você perdeu alguma coisa. Bom, nenhuma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para falar, para comentar alguma coisa, me dizer se faz sentido ou não. Legal. Me avisa, se parar me avisa de novo que pode ter dado uma instabilidade aí. Bom, vamos para a leucemia, uma doença bem importante, né? A leucemia, ela tem tantos tipos de leucemia, né? Tem um monte de tipos de leucemia. Quem me fez o pedido para eu falar da leucemia, pediu uma leucemia específica, que é a amiloide crônica, mas como tem muitos tipos, eu vou falar em essência, que é o que interessa para a gente. Em essência, o que é a leucemia no campo psíquico, emocional e espiritual, né? Porque aí serve para todo mundo. Leucemia é o câncer do sangue. E o que é o sangue? O sangue é a vida que corre. É a vida que corre na gente. Sangue é vida. Na leucemia, as células do sangue que são produzidas na medula, né? A nossa medula é o tutano do osso, é o miolinho do osso. É ali no miolinho do osso, na medula, que se produzem as células, que são produzidas as células sanguíneas. Então a medula é a usina de produção de célula sanguínea. O que acontece com o leucêmico, com a pessoa que tem leucemia? Acontece uma mutação genética nessas células sanguíneas que começam a crescer de forma anormal, se transformam em células anormais e cancerosas, que vão tomando a medula, ou seja, vão tomando a usina que produz essas células e, dependendo do estágio do câncer, avança e vai se espalhando, fígado, outros tecidos, órgãos vitais, aí já é um estágio avançado de metástase, né? Quais são os sintomas da leucemia? Muito importante isso aqui. Quais são os sintomas da leucemia? Que às vezes demoram para acontecer, tá? Eles demoram para se manifestar. O leucêmico, ele pode ficar assintomático e de repente aparecem os sintomas. E quais são os sintomas? É uma fraqueza, um cansaço profundo, falta de apetite, a pessoa perde muito peso. Como as células sanguíneas são células que preservam a nossa vida, mantêm a nossa vida e protegem a nossa vida contra intrusos, contra ameaças, né? O leucêmico, ele começa um dos sintomas é
começar a ter infecções consecutivas, inflamações. Por quê? Porque ele está com o campo de defesa dele, o sistema imunológico dele avariado, está adoecido, né? Então ele não dá conta de se defender. Ou seja, um dos sintomas é um baita estado de vulnerabilidade. Olha essa palavra, vulnerabilidade. Então, um cansaço, uma fraqueza, um cansaço profundo, uma fraqueza, uma falta de apetite, perda de peso e esse sistema imunológico de defesa que baixa e a pessoa fica muito vulnerável a inflamações, infecções, né? Ou seja, o leucêmico ele vai minguando. Ele vai minguando. Ele sente um cansaço da vida. Ele perde o apetite pela vida. Lembra, sangue é vida. É a vida que corre. O leucêmico ele se sente vencido pela vida. E mais do que isso, derrotado pela vida. É muito mais do que vencido. É derrotado pela vida. O leucêmico ele arria todas as defesas. Ele joga as toalhas no chão. E por que ele faz isso? Normalmente são pessoas que vivem dores acumuladas ligadas à vulnerabilidade, a um sentimento de vulnerabilidade. Então, situações, experiências que a pessoa vai vivendo, ela vai se sentindo muito ameaçada, muito vulnerável. E como é que ela interpreta isso? Que aí é que está o problema. Como é que ela interpreta isso? Como é que ela lida com a vulnerabilidade? Ela encara como falha, falhas muito importantes, falhas grandes, fracassos, derrotas, batalhas perdidas. O leucêmico, ele costuma ser visitado pela aquela famosa síndrome do impostor, né? Então, tem aí experiências acumuladas ligadas a isso, a um sentimento de fracasso, de derrota. Olha como eu falhei. E não só como eu falhei, olha como a vida falhou comigo. Olha como as pessoas falharam comigo. Chega uma hora que, com essas dores acumuladas, as colunas que mantêm a pessoa íntegra, né? Integrada, com o eu integrado, inteira na vida, desmorona. A pessoa começa a minguar, desmoronar, né? Para o leucêmico, a vida é uma luta inglória. Para quê? Para que lutar? Para quê? Tantas batalhas perdidas, quanta decepção, quanta mágoa, tantas falhas, falharam comigo, a vida falhou comigo, né? Então não vale a pena. Para quê? A vida é uma luta inglória. Para quê? Não vale a pena lutar. E atenção, porque às vezes, aparentemente, o leucêmico pode ser de bem com a vida, otimista, mas isso é muito na persona, é uma máscara. Tem lá no fundo, se você ultrapassar essa camada aparente, e se ele se permitir, né, fazer contato com isso, ele vai encontrar mais ou menos um pouco disso que eu estou falando. Esse sentimento de, de derrotado. É mais do que vencido, derrotado. Né? Por muito tempo, né, o leucêmico ele vai se sentindo vulnerável e não consegue lidar. Veja, a gente tem falado disso em todas as lives. Todos nós somos muito vulneráveis e frágeis. A gente é decepcionante. A gente decepciona muito a si mesmo e aos outros. Principalmente quem idealiza muito a si mesmo, a vida e aos outros. Então o leucêmico também sofre disso. De uma baita idealização de si e do que é a vida, e do que pode ser a vida, e do que pode ser as relações humanas. E aí ele vê que não é assim. Porque a gente faz cocô fedido. A gente é capenga, ser humano é capenga, ser humano é precário. A gente não é ideal, a gente é real, limitado.
vulnerável, frágil, mas o leucêmico não consegue lidar com esse esquema, com essa humanidade vulnerável. Ele não consegue lidar com isso. Ele cria um corpo de luta para se defender disso, exige muito das suas defesas, e quem defende a gente muito são as células sanguíneas, né? Como eu disse, as células sanguíneas, elas mantêm a gente vivo, preservam a nossa vida, mantêm a gente protegido de intrusões, de ameaças externas, né? Então, de tanto lutar e se sentir derrotado, chega uma hora que ele arria. Puta, eu não quero mais brincar disso, né? Então, um sentimento de desvalor por si, pela vida, decepção, né? Como eu já falei, o ressentimento, fica ressentindo, sentindo várias vezes aquilo que não deu certo. Às vezes revolta, né? O leucêmico tem, em alguns estágios da doença, ele se vê diante daquilo que ele negou, que é a revolta, né? A revolta pela vida. E muitas vezes essa revolta é assim, começa a rolar um lado reclamão, né? Reclama de tudo, de todo mundo, nunca tá bom o que ele faz, o que o outro faz, o que a vida apresenta. Tem um modo de reclamação, mas uma dificuldade de ação. De ação para transformar. Olha essa palavra transformação. Trans é ir além. Ir além daquela forma atual através da ação. Isso é transformação, exige ação. Exige ação. Transformação exige ação. Exige consciência da forma atual. Puxa, eu quero mudar isso, e aí, como é que eu faço para mudar? Eu preciso agir para mudar. Mas aí, lembra, ele está se sentindo derrotado, ele não quer mais agir. E aí ele fica preso nesse labirinto aí. Então, é importante que o leucêmico, no seu processo de cura, de entendimento da sua doença, o leucêmico precisa entender com mais profundidade. O câncer, ele exige um olhar mais profundo para as coisas. Então, entender com mais profundidade que batalhas foram essas que foram perdidas. Que interpretação é essa da realidade e de você frente à realidade? Será que foi fracasso mesmo? Será que foi tão decepcionante assim? Será que essa leitura que você faz da realidade, que você estava falhando, que você fracassou, que você é um derrotado, será que é isso mesmo ou no final você estava acertando? Mas a tua idealização de si e do que é a vida te impede de entender que você estava acertando, e para acertar é importante errar. A gente não tem como acertar, como aprender sem errar. Também entender com profundidade como é que você lida com a sua vulnerabilidade, com o seu sentimento de precariedade, de humanidade. Você é humano, se humaniza, ou você se desumanizou ao longo da vida? O que é ganhar, o que é perder, né? Acho que é importante para a leucemia entender o que é ganhar e o que é perder. Que referências são essas suas? E que novas escolhas, então, você pode fazer, né? Que batalhas que você vai escolher que façam bem para você, que vão de encontro a você, que não violem a sua natureza, que não exijam mais do que você pode dar, que respeitem a sua vulnerabilidade, a sua precariedade. Então, essas são reflexões muito importantes. O leucêmico precisa aprender a voltar a alimentar a vida em si, porque ele soltou a vida. Ele precisa aprender a alimentar a vida em si. Eu acho importante o meu vídeo Síndrome do Everest, porque o leucêmico sofre disso, da síndrome do Everest, e por isso a síndrome do impostor, né? Porque é tanta idealização, né, que fica querendo viver num Everest. E, porra, e quem é que consegue subir o tal do Everest? Vai no Planaltinho, como eu digo, né? Vai lá no Planaltinho. Se conseguir subir um morrinho, puta, tá de bom tamanho. Pra que o Everest? O Everest é para alpinista profissional. Senão você não consegue se realizar.
tornar real, você se sentir real na vida, dentro das suas limitações, que é a morada do real. O real, ele é permeado por limitações. Né? Olha a Ângela. Curioso, crianças leucêmicas. Tem muita criança leucêmica. Pô, Patrícia, mas você está falando tudo isso? Pô, e uma criança que não teve tanta experiência assim para entender, para se ver como derrotada, como fracassada? Mas lembrem, um dos fatores de adoecimento é herança, não só genética, como heranças das formas de existência dos nossos antepassados. Crianças leucêmicas sintomatizam muito as histórias de fracasso da ancestralidade dela. Tão mal resolvida é a família, os antepassados, provavelmente com grandes histórias de fracasso, falência, falhas, né? Falhas, decepções ao longo da vida, tantas questões dessas, tantas experiências mal resolvidas, que a criança mais sensível nasce e começa a sintomatizar tudo aquilo que está no porão da família, da história familiar, começa a trazer à tona, né? Começa a manifestar, a sintomatizar essas derrotas, todas essas histórias de derrotas mal resolvidas ao longo da vida familiar, das gerações passadas. Então veja como é importante o fator de herança genética. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu horário, tá legal? Vamos ver um pouco perguntas, porque eu quero ir para labirintite também. Dada Silva, os outros cânceres têm o mesmo pano de fundo? Cuidado, assim, eu gosto, eu já acho complicado essa proposta minha aqui, que às vezes já generaliza muito, né? Eu já fico receosa com esse tipo de generalização. Mas vamos lá, o cânceres em geral, tem a ver com coisas muito mal resolvidas. Água parada junta bicho. Coisa mal resolvida junta bicho. Então, essa é a base, tá? A gente poderia dizer que essa é a base, que se chama de pano de fundo, Dada. Essa é a base. Mas dependendo do órgão, você vai ver aonde que está esse... Aí dá para explorar melhor o que está tão mal resolvido. O que é que a pessoa está ressentindo porque ela não conseguiu dar um destino para o que ela sentiu naquela experiência. Né? Então, dependendo do órgão, a gente entende aonde está a tal da mágoa, né, que se fala, né? A mágoa é essa água parada que juntou bicho, que não foi dado um destino bom, um destino possível, na verdade, né? Um destino possível para aqueles sentimentos difíceis que a pessoa sentiu naquela experiência, ou naquelas experiências de vida. Legal. Olha, Betina, que honra. Também honra para todo mundo. Mas a Betina eu não vi a Betina em outras lives. Não sei se você teve, desculpa se eu não te vi. Bom, vamos lá, vamos falar da labirintite, que a labirintite também é um troço muito louco. A labirintite, gente, a labirintite é um negócio, é um distúrbio, é um transtorno muito maluco, tá? Te vi sim, Verônica, te vi. Vamos lá, labirintite. Eu já tive, vou até dar o meu exemplo, né? Dei o exemplo da minha hérnia lombar, vou dar o meu exemplo aqui na labirintite. Foi um pedido que me foi feito, eu achei ótimo, porque as vivências que eu tive de labirintite são muito educativas, né? Então vamos lá.
labirintite, o it, né? Sempre que tem o it é uma inflamação do labirinto. E o que é o labirinto? O labirinto é a estrutura do nosso ouvido, que é responsável pela nossa escuta, pela audição e pelo equilíbrio. Esse é o pulo do gato. Equilíbrio. Então, o labirinto ele inflama por bactéria, por vírus, né? E mais, isso é uma leitura, o nosso campo aqui tem sido o campo emocional, espiritual e psíquico. Por que entrou a bactéria? Por que entrou o vírus, né? Porque a pessoa labirintosa, ela sentiu, ela viveu uma experiência que tirou o chão dela. Tirou o chão. São experiências que abalam, viram a pessoa de ponta cabeça. Tanto é que quais são os sintomas de uma pessoa com crise de labirintite? Tá? Porque a crise vem e vai embora. Quando ela vem, quais são os sintomas? Terríveis. Terríveis. Tontura, vertigem, desequilíbrio. O chão se abre. A cada passo e antes do passo, não tem chão. É tão louco. Parece que a pessoa está drogada, né? Porque assim, não tem chão. A pessoa. Então, quais são os comentários, né? Como é que a pessoa descreve os sintomas? Perdi o chão. E não só o chão, as paredes também. Porque às vezes, para se escorar, porque a pessoa precisa se escorar, ela não consegue andar sem se escorar em alguém, em alguma coisa. A pessoa se escora, ela põe a mão na parede e a parede se move. Cara, é muito louco labirintite. As paredes se movem, aí dá um enjoo danado, né? Labirinto dá um enjoo danado, labirintite, um mal-estar, zumbido no ouvido, afeta a audição, afeta a visão. Olha, é um pesadelo. A crise de labirintite ela pode ter esse sinônimo, um pesadelo. Tudo à volta roda e mais, tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido deixa de ser sólido. O que é firme, terra firme, já não é mais. Né? Dores de cabeça também que acompanham toda essa zica aí. Né? E é curioso porque a pessoa, na crise, você tem que se mover com muita delicadeza, olha isso. Abalou tanto a experiência, abalou tanto, foi tão dura a experiência que a pessoa tem que começar a se mover com mais delicadeza. Tudo muito suave, é disso que ela precisa, suavidade e delicadeza, porque ela está sem chão. Vale para o labiríntico, o labirintoso, né? Aquele ditadinho que eu adoro, que é devagar com o andor que o santo tá de barro. Né? O andor é aquela mesinha, aquele lugar onde nas procissões se carrega o santo, né? Que é de barro, normalmente é de barro. Né? Então você tem que andar devagar com o andor para o santo não cair e quebrar. Esse ditado vale para o labirintoso, devagar com a dor que o santo é de barro. Né? Então, o que normalmente dispara, né? De novo eu vou repetir, o que dispara a crise de labirintite? É uma situação que vira a pessoa, aquilo que é certo passa a não ser mais, o que é sólido se desmancha no ar. Então eu vou contar a minha experiência com labirintite. Eu tive a primeira crise de labirintite, foi quando eu voltei de uma viagem, aos 22 anos de idade. Eu fui para a Índia com uma mochila nas costas, sozinha, passar 2 meses. E num período de guerra na Índia. Eu fui sozinha. E essa viagem me virou de cabeça para baixo. Eu vivi tanta coisa, tão impactante. É uma cultura que vira a gente já vira a gente de cabeça para baixo, ainda mais na minha idade, num período de muitas ameaças ali, eu inclusive tive exposta a situações complicadas. Foi uma puta viagem, assim, memórias incríveis dessa viagem, lembranças incríveis. Quando eu voltei, eu
estava meio que me separando de um cara com quem eu vivia, voltei a viver na casa do meu pai. Gente, eu lembro de eu andando, ainda bem que na casa do meu pai tinha um corredor entre os quartos que era estreito, porque eu podia colocar uma mão de um lado e a mão do outro. Então eu ia andando assim, só que a parede se movia. Horrível, 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 horrível. Tá? E ainda o tratamento é horrível, porque você tem que fazer um tratamento horroroso, é um exame horroroso que te viram, parece teste de astronauta, né? Que você fica virando. Então, assim, é um pesadelo. E tem medicação, graças a Deus tem medicação. Mas da mesma forma que veio, foi embora. Essa foi uma crise que eu tive. A outra crise foi meu pai morrendo de câncer. Eu contei na semana passada que esse adoecimento, meu pai morreu depois de um câncer, uma metástase no fígado, né? Muito animal, durou 3 anos. Eu muito ligada ao meu pai, né? Um amor profundo pelo meu pai. Essa partida do meu pai me custou muito caro. Me custou um útero aos 41 anos e uma labirintite. Uma crise absurda de labirintite, tá? Por quê? Porque eu perdi o chão. Na morte do meu pai, no adoecimento do meu, a morte foi um alívio. Nossa, a morte do meu pai, eu queria fazer uma festa, soltar fogos no Einstein, no hospital. Eu fiquei feliz com a morte do meu pai. Foi um alívio a morte do meu pai. Porque o foda foi o sofrimento. Aquilo ali me destruiu, né? Então, custou o útero e a labirintite. E olha que louco, eu tive uma crise de labirintite porque eu não queria ver meu pai sofrendo lá, apodrecendo no hospital. Ele já tinha morrido, mas a companheira dele, com o apego dela, ficou ali esticando, ele foi se deformando. Quando eu vi aquilo, o que é sólido já estava se desmanchando, foi de uma violência para mim, me tirou o chão, né? E aí o que aconteceu? Uma crise de labirintite muito oportuna, porque aí para mim foi o álibi perfeito para eu não ir ver mais meu pai. Eu não me despedi do meu pai no momento da morte dele, eu me despedi antes. Aquele já não era mais meu pai, aquele lá era um resto que por apego estavam mantendo ele lá, né? Então, a labirintite, como eu não conseguia dizer para o mundo, não, eu não vou visitar meu pai que está morrendo, não, para mim ele já morreu. Como eu não conseguia dizer isso para o mundo, e o mundo é foda, é cruel, porque as vozes do mundo exigem que a gente viole a nossa vulnerabilidade, né? Eu dei corda para as vozes do mundo, né? Adoeci, porque aí eu tinha um álibi perfeito. Então eu não posso ir porque eu estou com labirintite. Então foi uma maravilha ter a labirintite naquele momento. Então veja que os adoecimentos, por que eu trouxe esse exemplo? Porque os adoecimentos, eles também muitas vezes são licenças, são autorizações que a gente dá quando a gente tem dificuldade de se autorizar, de ser autor da própria vida. E eu tive muita dificuldade de ser autora da minha própria vida. Foi custoso conseguir isso, né? Hoje me sinto muito mais autora da minha própria vida, mas ainda tenho que estar muito atenta com essas vozes do mundo que me sequestram, muitas vezes sem eu nem perceber. Fica a dica do meu vídeo muito inaugural no meu canal no YouTube, Capim ao Vento, né? A gente vai voando, feito folha ao vento, com as vozes do mundo. E a nossa tarefa de amadurecimento ao longo da vida, de existir, de ser real na nossa existência, é a gente aprender a ser capim ao vento. Isso exige exercício diário, que é escuta as vozes do mundo, mas não sai voando com elas. Se consulte, veja se faz sentido, veja se se sintoniza com você ou se viola a tua natureza. Então, quando a gente não se autoriza, porque ainda se submete às vozes do outro, do grande outro, né, da cultura, do mundo, dos pais, da família, dos parceiros amorosos e tudo, quando a gente não se autoriza, a doença vem como uma forma de se autorizar. Então, muita atenção com isso. Por quê? Porque aí
né? O outro vai ter que te ajudar, né? Vai ter que cuidar, vai te olhar diferente. Então tem uma série de ganhos também nos adoecimentos, uma série de ganhos. Vide a minha labirintite. Por isso que eu quis trazer o meu exemplo próprio, pessoal, para dar esse toque aí para vocês, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, a gente está chegando aqui no fim. Aproveitem para fazer perguntas, comentar. A Luciana está dizendo, é muito ruim, já tive, a parede também se movia. É terrível, é terrível. É muito desagradável, labirintite, né? Gente, isso foi um pouco do que eu quis compartilhar. Tem um outro vídeo no meu canal que chama Sempre Vai Faltar, né? Eu saio dessas lives sempre com a sensação assim, ai, faltou falar aquilo, faltou aquilo, porque sempre vai faltar. Somos seres faltantes, sempre vai faltar, sempre falta, né? A gente não é ideal, a gente é real. Mas eu espero que mesmo na falta eu tenha conseguido passar aí um pouco para vocês desse conhecimento que me ajuda, que eu aprendo a cada atendimento que eu faço com os meus pacientes. Naquela década que eu contei para vocês que eu atendi pacientes, inclusive pacientes terminais, casos bem difíceis, aprendi muito em casa com meu pai que era médico. Então foi isso que eu quis compartilhar aqui com vocês, dar essas dicas para vocês conseguirem fazer esse exercício, essas reflexões para vocês evitarem adoecer e caso adoeçam, como sair do labirinto, né? A Jo está aqui falando, eu não consigo dizer não, esse é o meu sofrimento. Pois é, difícil, né, dizer não, muito difícil dizer não, porque dizer não envolve você decepcionar. Aceite que você vai decepcionar. A gente vai decepcionar muito a si mesmo, aos outros. A gente é decepcionante. Então faça as pazes com isso. Você vai decepcionar. Já vai nessa largada. Você vai decepcionar, né? Você não vai poder controlar afetivamente o mundo, a reação das pessoas. Não dá para agradar todo mundo. Então, o que você prefere? Agradar o outro, dizer sim para o outro, dizer não para você e viver uma guerra interna e uma aparente paz externa? Ou inverter um pouco essa história? Né? Então, esse é um exercício, não é fácil, não é fácil. Mas fica a dica, Jô, toda vez que você for querer dizer não e não consegue, para ver. Tem uma Jo automática aí que diz o sim, mas acesse um pouco mais a sua consciência para entender por quê. E se eu disser não, o que pode acontecer? Traz esse fantasma para perto. Quando a gente dá nome e sobrenome para os nossos medos, para os nossos fantasmas, eles diminuem. E aí você vai entender, puta, eu tô com medo que ele, que ela vá pensar isso, que isso. E aí você vai dialogar com o seu fantasma, né? Veja lá os meus vídeos, o medo é um grande mestre. O medo é um mestre, a gente precisa escutar os nossos medos, né? Então fica uma dica aí para você. A Dadá, outra pergunta. Posso dizer que as doenças são para nosso aperfeiçoamento? Sim, são. Tem aquele ditadinho, né, que é cruel também. Quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então por que é um aperfeiçoamento, o adoecimento? Porque é algo, de novo, o adoecimento é uma dor não vista. É uma dor que você não deu nome para ela, você não deu ouvidos, você não deu atenção, você não dialogou com ela, você não deu um destino para essa dor. Então, você adoece porque esta dor quer conversar com você, é um grito de alma, né? As doenças são gritos de alma, é a alma dizendo, escuta, você não está a gente não está se escutando aqui? Podemos diminuir um pouco a escuta para o mundo e escutar o mundo interno, né? Diminuir um pouco o vozerio externo e escutar o interno. Então, sim, é um grande aperfeiçoamento. As doenças são grandes
movimentos, oportunidades de espiritualização. Espiritualização é escuta, é autoconhecimento. Espiritualidade é você se abrir para você se perceber mais, para você poder se abrir para o mundo. Espiritualidade é abertura para si, autoconhecimento e abertura para o outro. Você conhecendo mais você, você consegue sacar melhor o outro. Inclusive, diante de que outros você está, né? Amei as lives, que gostoso, que bom que vocês gostaram. Fico muito feliz. Vou dar um tempo aqui de lives, vou abastecer um pouco, alimentar ali o meu canal no YouTube. Em breve, vídeos importantes sobre confiança. Leucêmicos têm de aprender a reconstruir a confiança em si, na vida, nas pessoas, nas que valem a pena, né? Então, não percam o meu vídeo lá no meu canal, se inscrevam lá para vocês serem avisados quando eu lançar. Confiança, ansiedade, abandono, e tem uma série de temas aí bem bacanas. Eu vou alimentar um pouco lá e em breve eu volto por aqui, eu aviso vocês para a gente trocar um pouco mais de conhecimento. Viu? Mas muito obrigada aí pela presença, pela companhia, pelo apoio, pelo reconhecimento, pelo amor de vocês por mim, pelo carinho. Muito obrigada, viu? Muito obrigada aí, todo mundo. Assisto todos. Que bom que você assiste, Dada. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Maratonei tudo no canal. Que bom, que bom. Gente, muito obrigada, viu? Se cuidem. Bebel, é muito curioso, muito interessante do jeito que você conta, faz refletir muito. Beijo e obrigada. Que bom que fez sentido. Que bom. Isso aí, gente. Se cuidem, se vacinem, quem não se vacinou, se cuidem, fiquem bem, se tratem bem, viu? E até a próxima. Um beijo para vocês. Vou subir o vídeo, tá? Se vocês quiserem compartilhar, rever, vou subir aqui e lá no YouTube. Um beijo para vocês. Tchau, boa noite. Queridos, todo mundo. Adoro esses corações subindo. É muito gostoso. Teca, olha a Teca. Tchau, gente. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Tchau.